Segundo caso, paciente masculino de 3 anos, ele com uma queixa de dor em ombro esquerdo há 2 semanas. Há 2 semanas ele apresentou uma queda da própria altura, evoluindo com dor e limitação de movimento do ombro. Foi realizado radiografia e encaminhado ao GRAAC. Anterior a essa história, há 3 meses, ele apresentou também uma queda da própria altura com dor no mesmo local. A mãe relata que foi radiografado, porém não foi encontrada alteração radiológica pelo ortopedista que avaliou. No exame físico de entrada, não tinha alteração de pele, apresentava uma tumoração palpável em face lateral do ombro direito, indolor à palpação, amplitude de movimento preservada. Essa é a radiografia de entrada do paciente. O Henrique, quando você pensa em tumor de Ewing, você fala qual é a faixa etária do Ewing? Até do ponto de vista, vamos dizer assim, acadêmico, para os nossos residentes. Bem, pensando em Ewing, eu tenho que pensar num paciente de 5 a 15 anos, mais ou menos. 5 a 15. Osteosarcoma. Osteosarcoma, primeira e segunda década, a gente tem que avaliar, principalmente segunda década, né, o paciente. Então, de 10 a 20. 10 a 20. 10 a 20 anos. Essa criança tem 3 anos, então não é nem Ewing nem osteosarcoma. E foge da área, né? Eu pensaria nesse caso, por exemplo, no cistoacidorismático, é uma possibilidade. E tem que pensar em osteosarcoma, porque apesar de tudo apresenta uma lesão na cortical, parece ser uma lesão medular. Tem que pensar, tem que afastar as possibilidades mais agressivas para depois a gente observar e ver se na biópsia, nesse caso eu faria uma biópsia, apresenta uma lesão de menor agressividade. Eu olhando essa lesão aqui, eu consigo pensar assim numa lesão displásica, por isso que eu falo displasia fibrosa. Cistoaneurismático eu não consigo encaixar aqui, cisto ósseo solitário eu não consigo encaixar. E, sabe, num paciente um pouquinho mais idoso, com maior idade, eu até pensaria num osteocondroma meio complicado, mas eu não sei o que é isso aqui. O senhor doutor Júlio, vai dar algum palpite aqui? Sugestivo de... Eu acho que tem que prosseguir a investigação. Essa lesão, como o senhor falou, ela para faixa etária, o aspecto de imagem é um pouco atípico. Não parece ser uma lesão extremamente com características de agressividade, nem uma lesão assim, tão com baixa agressividade. Então, acho que vale a pena a investigação. Só falando do osteocondroma, também pensando, porque tem essa, se fosse uma exostose aqui, né? A gente não vê, até eu frisei, a continuidade com a cortical óssea. Isso, Então isso fica fora. Então alguma coisa que está do osso que acabou levando esse comprometimento aqui extra ósseo. Um diagnóstico só, Fabiano. Se eu tivesse que chutar um só, eu diria também uma displasia fibrosa, porque o que eu acho que está complicando nesse caso, eu não sei quanto tempo teve entre a queda para ter a fratura, porque tem muita coisa, na minha opinião, que já é a remodelação da fratura. Se a gente olhar, eu acho que tem até uma reação periosteal aqui para baixo, mas eu acho que pode ser simplesmente um hematoma que está ossificando aqui, parece que ele sangrou, e isso aqui talvez não seja uma reação periosteal, e sim uma ossificação. Aqui tem uma fratura de cortical, então se eu tivesse que chutar ainda nesse raio-x, eu chutaria a displasia. Dan, o que você chutaria aí? Difícil. A displasia eu acho que é uma boa opção, mas eu tenho medo de lesão mais agressiva. A gente já teve um caso aí que parecia um cisto e no final não era exatamente um cisto. Acho que é um osteosarcoma. Um osteosarcoma. É uma coisa que me preocupa. Marcelo, o que você acha? Eu conheço o caso. Mas olhando essa imagem aqui, você pensou na época? Duas coisas me confundiram. Primeiro, essa informação de que ela tinha ido recente e não tinha visto nada, né, num primeiro atendimento. Então, isso me deixou meio inseguro. E a segunda eu pensei como o Fabiano. Eu falei, isso aí me parece um calo, uma fratura, alguma coisa em cima de alguma outra lesão. Então eu achei que as duas informações que me confundiram no diagnóstico na época foram essa. O primeiro raio-x feito há 2, 3 meses antes que não tinha nada, que eu acho muito pouco provável. E eventualmente o fato de ter tido uma fratura e ter mudado a característica da lesão. Eu não sei se os tempos são diferentes do raio-x e da ressonância. Não parece que essa ressonância está formando uma moldura ao redor da lesão, de tecido mais denso?
Você vê que você tem ali uma moldura de baixo sinal em toda, parece até uma paredinha óssea aí ao redor de toda a lesão. Vamos perguntar para os radiologistas. Então, a minha impressão é que é a cortical, né? O que está acontecendo aqui em volta da lesão, a lesão... Aqui a gente vê que ela tem, aqui, inicialmente, 2 padrões. A porção mais superior tem um sinal elevado em T2, porém não tão elevado quanto essa porção mais inferior aqui na diápse proximal da lesão. E aqui a gente vê esse aspecto insuflativo da lesão e aqui, na minha opinião, é a cortical que está afilada e remodelada aqui, né? E aqui a gente vê aquela área de descontinuidade. Aparentemente a gente vê uma área pequena aqui também, de extensão, né? Já para região fisária também. E aqui aquela porção maior que a gente já identificava, né? Também no estudo radiográfico, mas na porção lateral da lesão. Você acha que isso pode ser líquido ou é tecido? Então, pelas imagens em T2 que a gente estava vendo ali, a porção mais inferior da lesão parecia ser puramente líquido, né? Esse sinal homogêneo e alto nas sequências líquidos sensíveis. E aqui a gente já vê que o sinal ele não é tão elevado quanto aqui. Então aqui eu ficaria na dúvida desse conteúdo. Seria um conteúdo líquido com alteor proteico, sangue, ou alguma outra matriz. Então o pós-contraste aqui seria bastante importante. Então a doutora tem razão quando fala que isso pode ser um cisto ósseo? Vamos ver o pós-contraste. Parece que ele tem um componente cístico ou necrótico grande essa lesão, né? Só que tem áreas que tem bastante realce, principalmente junto àquela região em que tem uma rotura, né, da cortical e aquele comprometimento de partes moles. Então essa é uma lesão que ela tem um conteúdo cístico grande, com algumas áreas de realce sólido no seu interior. Muito bem, alguma hipótese? Você acha que você está pensando realmente que pode ser uma lesão sólida, tipo um osteosarcoma? Olha, eu vendo essa ressonância e esse pós-contraste com essas áreas de realce mais espesso, e assim, com várias áreas císticas no interior ou necróticas dessa lesão, eu pensaria em alguma lesão que tem um conteúdo predominantemente cístico com áreas sólidas no seu interior. Então eu ficaria um pouco preocupado com essa lesão, professor. Não sei se o Fabiano tem uma opinião diferente. Né? Ele respeita a física. A gente tem um comprometimento da física aqui, né? A gente vê, ó, física, a extensão da lesão. Porém, essa área que se estende para a física, a gente não vê um realce sólido, né? Só um realce periférico. Então, parece que esse comprometimento da física é pela porção mais cística da lesão. E aí, fazendo na sequência? Eu acho assim que nós estamos assim, tanto pela radiografia quanto pela ressonância, com aqui, um cisto aneurismático de componente sólido, de repente pós-fratura, né? Ali são níveis que aparecem ali. Se eu puder só, pode mudar de opinião também? Só também deixando bem claro, no raio-x eu não daria só uma hipótese, né? Eu ia ser bem liso. Eu acho que tem... Então, como o senhor falou, tem os níveis líquidos aí, então agora, que estão formando nível líquido. Né? Então, isso quer dizer só que sangrou, não quer dizer que isso seja específico de um cistócio aneurismático. O Gregório me corrige se eu falar besteira. Só quer dizer que sangrou, então não é específico um cistócio aneurismático, um condoblastoma eventualmente com componente aneurismático associado, osteoblastoma pode ter componente também de sangramento, porque a lesão não me parece tão agressiva. O raio-x era muito mais feio, e isso porque a gente já não viu o raio-x inicial, né? Então, não sei, eu fico com essa hipótese, porque ela já diminuiu de tamanho, está bem menor a lesão, a gente vê a casca de osso, né, a cortical óssea bem formada ao redor, apesar dele realmente invadir epífise, né? Eu ainda acho que é uma lesão não agressiva, apesar desse componente sólido. A ressonância deu um pouco mais de tranquilidade. Acho que sim. Bom, mas vamos fazer uma biópsia ou... Bom, vamos lá. Não sabemos o que é, né? Várias hipóteses diagnósticas, foi realizada a biópsia. Durante a biópsia, o intuito foi pegar essa transição do osso cortical para esse abaulamento e também a cortical medial, para pegar um tecido de transição e também a membrana da parede da lesão. E o anatomopatológico, fragmento de osso cortical e medular, típico com discreta proliferação fibrovascular e exíguo fragmento de cartilagem típica.
e coágulos sanguíneos. E aí, Henrique? Na biópsia que foi documentada a realização, você retirou o material de 3 lugares, você saiu super contente da biópsia, você tem certeza que você entregou todo o material possível para o Dr. Gregório. E você vai chegar para o Dr. Gregório e falar assim, eu não vou fazer outra biópsia, certo? Porque, veja, se você está imaginando que é um cisto aneurismático e a biópsia vem negativa, eu confirmo, para mim isso significa cisto aneurismático, não sei se você faz igual. Acho que é importante, se você fez a biópsia, é outra segurança. Mas ele fez, ele ficou super tranquilo, olha, fotografou, a mão dele, inclusive, ali, fotografou. Marcos, você... Eu repetiria a biópsia. Repetiria. Mesmo tendo certeza, tem que repetir a biópsia, porque essa palavrinha vai... Dan, você repetiria a biópsia? Com certeza. Com certeza. Por isso que eu, na maior parte das vezes, eu levo o patologista na sala e a gente fala assim, tá bom esse material? Porque existe um problema, no SUS você pede para o paciente vir, mesmo num convênio, se você chega para o paciente e fala assim, olha, vai reinternar para fazer uma biópsia, o auditor do convênio questiona, se for para paciente particular, ele vai pagar outra internação, outra anestesia, outra ansiedade. Então, quando você pode ter, o que é difícil, né? Porque você tem poucos hospitais que tem patologista morador, residente, né? Quer dizer, normalmente você tem que pedir. Então, o patologista perde, a gente entende isso. O patologista para sair do laboratório, vai até o hospital, aquilo demora para começar, está atrasado, não sei o quê, leva 4 horas. É bem complicado isso no dia a dia da patologia, né? A nossa grande preocupação nessas biópsias, às vezes, de lesão que tem muito componente cístico, é que assim, o grande problema do cisto ósseo aneurismático é que ele pode ser primário ou secundário. Como componente secundário, eu já vi componente de cisto ósseo em condroblastoma, em diversas lesões em tumor gigante celular, até em osteosarcoma. Né? A doutora Tereza já me mostrou um caso dela pessoalmente, que tipo, você quase não conseguia detectar o componente ósseo. Então isso é uma preocupação que a gente tem na anatomia patológica. E, infelizmente, para a gente bater o martelo no cisto ósseo, a gente precisa pegar precisa ver um pedaço da parede do cisto. E nem sempre, às vezes, isso aparece tão bem quanto a gente gostaria. E a nossa grande preocupação é não deixar passar um osteosarcoma telangiectásico, porque a gente já teve até um caso aqui uma vez que foi feito uma vez, não deu, nova biópsia, e não conseguia fechar, e quando viu o paciente metastatizou para todos os locais e não tinha mais o que fazer. Então essa é uma preocupação que a gente tem. Provavelmente, na hora que a gente viu essa biópsia, provavelmente a gente ficou inseguro com alguma coisa, porque se a gente vê, não, tem tudo para ser um cisto, não parece ter nada, a gente geralmente não sugere nova biópsia. A não ser que tenha alguma coisa que preocupe a gente naquela lesão. E daí sim a gente prefere uma nova biópsia. Vou ser sincero, eu fico preocupado com essas lesões sólidas com conteúdo, lesões predominantemente císticas com conteúdo sólido. Principalmente numa história que ele tinha um raio-x de poucos meses atrás normal, de repente aparece uma lesão uma evolução, a lesão já não era tão pequena, não tem características tão agressivas e você acha áreas sólidas no interior dessa lesão. São várias as histórias que a gente vê de telangiectásico que começou como cisto normal, vai evoluindo e depois o fim é catastrófico. Então eu, quando estou vendo um caso e eu vejo parte sólida dentro de uma lesão cística, por melhor o aspecto dessa lesão, eu pessoalmente fico bastante preocupado e faço questão de marcar e demonstrar isso no relatório, que é uma lesão cística, porém ela tem áreas sólidas que devem ser investigadas. Eu acho que esse caso particularmente, que nós não temos diagnóstico pela imagem, ele não parece nada, tem que repetir essa biópsia. Essa aqui não, eu acho que é incontestável esse caso. Porque, veja, se há um cisto aneurismático, é uma conduta. Se há um osteosarcoma, ele vai para químio, você não vai operar. E a sua cirurgia pode causar um dano irreversível para esse paciente. Então, esse é um caso que tem que ser repetido, mesmo o doutor Henrique tendo feito uma excelente biópsia. Eu fico com a mesma sensação que você, né, de que entre o raio-x e a ressonância melhorou, né? Então, ele tem 3 aninhos. Acho que se eu tivesse feito a biópsia, eu ia ficar na dúvida se eu refaço a biópsia, se eu mesmo tivesse feito,
ou se eu aguardo 3, 4 semanas para ver como isso vai evoluir. Então, num menino de 3 aninhos, um mês faz muita diferença. Muito. A resposta dele é rápida, né? Então, pode ser que isso continue remodelando e evoluindo de uma maneira positiva. Então. Mas, eventualmente, você tem uma biópsia que eu fiz e negativa para neoplasia maligna, eu acho que isso, eu tendo feito, tem uma grande chance de ter sido positiva mesmo, né? Acho que essa consideração é super importante, porque o fato de o Dr. Gregório não ter visto malignidade dá uma certa tranquilidade. Eu acho que eu faria biópsia na sequência, mas esperar 2, 3 semanas de perto com esse paciente, observando ali clinicamente também, eu acho que é bem válido. Então, só na primeira biópsia foi retirado 1,8 por 1 por 0,6 centímetros em relação à quantidade de material. Foi realizado a biópsia cerca de 3 semanas após. Você veja que já está mais corticalizada a lesão. Já está mais corticalizado. Foi da mesma forma, foi retirado o fragmento dessa transição, direcionado para a cortical, para pegar esse tecido de transição. Da mesma forma, foi realizada essa curetagem com a compressão negativa da cortical medial. Praticamente o dobro de material foi enviado à patologia. Agora, o Henrique, você já vai tratar esse paciente? Temos duas biópsias com bastante material e agora nós já temos um martelo da patologia como cistose simples, então a partir de agora eu vou tratar como cistose simples. E qual é o tratamento? Tratamento no membro superior, a gente faz apenas a observação, coloca o paciente, se tiver com dor, uma tipóia. A gente sabe que existem outras técnicas para membro superior, como por exemplo a própria técnica do Scaglietti, onde ele faz a infiltração com metilprednisolona, mas precisam várias sessões, 6 a 8 sessões, sabendo que é controverso, né? É uma técnica que tem muita discussão em cima. Então, aqui pela nossa equipe, a gente faz a observação no membro superior e acompanha o paciente, tratando como cistose simples. Bom. E o que foi feito? Acompanhando o paciente. E tem alguma imagem? Não tem imagem recente. Essa aqui, só para a título de diferenciação, essa aqui é uma imagem de um cisto ósseo. Característica do cisto ósseo simples, né? Você ter a parede, ela fica completamente adelgaçada, né? Então fica comprimida, você não vê o epitélio tá achatado aqui. Você tem essa matriz que é colágeno denso, tá? Que lembra muito a matriz osteoide. Você tem os vasos com um pouco de hemorragia e massa extravasada aqui, mas o mais importante não é para ter célula gigante dentro da parede do cisto. Não, daí isso é a grande diferença entre o cisto ósseo aneurismático e o cisto ósseo simples, é a presença do componente da célula gigante, do tipo osteoclasto, ou só célula gigante mesmo, na parede do cisto. Ela faz parte do componente do cisto ósseo. Que no cisto ósseo simples, o cisto ósseo aneurismático, né? Foi a primeira imagem? Não tem essa característica. E aí, o que aconteceu aqui? Provavelmente é a fratura que atrapalhou essa nossa... Então, foi o que eu estava até comentando, Fabiano. Será que era um cisto simples? Teve essa fratura que gerou essa alteração da cortical, um aspecto mais agressivo dessa lesão? Mas mesmo... Nós temos bastante cisto, todos nós vemos bastante, mas eu nunca vi uma reação como essa. Esse aspecto não é o comum e... O que me deixa preocupado, e a gente até estava conversando aqui, é que a gente nunca viu cisto ósseo simples com área sólida, né? Já vi várias vezes fratura confundir mesmo, chegar com diagnóstico de sarcoma por causa da ressonância. Não, isso é importante, porque o osso reparacional, ele fica com aspecto atípico, mas é uma atipia de caráter regenerativo. Na verdade, qualquer tecido faz isso. Você pegar uma gastrite ulcerada, embaixo da úlcera, o tecido fica ativo, porque ele está tentando reparar o dano. A mesma coisa acontece com o tecido ósseo. Quando há uma fratura, independente se devido ao cisto ou por qualquer outra causa, quando o tecido está reparando, fazendo o calo ósseo, aquele entorno, as células ficam com uma aparência atípica.
E, infelizmente, já aconteceu de alguns colegas interpretarem isso como neoplasia, então, como sarcomas e tudo mais. Então, é sempre importante referir, não, ó, houve presença de fratura, imagem de fratura, para a gente também considerar isso. Claro, tem algumas coisas na histologia que permitem que a gente suspeite disso, mas nem sempre é tão fácil, né? Mas esse caso, eu acho que vale a pena, na sequência aí, daqui a, vamos dizer, no final do ano, trazer para a gente ver o quanto regenerou essa radiografia aí, né? Não que a gente, mas para ver que é um comportamento atípico de um cisto.